No vídeo de hoje a gente vai fazer uma lixeira linda que vai acabar com aquela história de casa de ferreiro espeto de pau. Nada daquele saquinho de lixo feio que fica ali no canto e que não decora nada, tá bom? Então, ó, tem medida, tem passo a passo, tem detalhe, tem segredo. Bora lá aprender! Sempre eu gosto de trazer as partes da peça pra gente falar. Eu tenho o fundo da minha lixeira, eu tenho as 4 laterais da minha lixeira. Eu já trouxe adiantada a forração, porque é um processo simples. A gente já tem bastante vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou só dizer como que eu forrei cada peça, onde eu deixei, onde eu refilei. Olha, o fundo eu refilo os 4 lados, eu corto rente ao papelão dos 4 lados, ok? Esse é o lado de dentro da minha peça. As 4 laterais eu refilo rente nessa lateral mais comprida, no fundo, e em cima eu deixo sobrando para fazer a virada, porque a face superior do papelão vai aparecer. Esse aqui é o lado de dentro. Então eu simplesmente colo o tecido aqui, né? Sobrando dos 4 lados. Aí eu venho aqui, refilo bem rentinho, né? Corto rente ao papelão aqui. E aqui eu deixo aproximadamente 1,5 centímetro e colo pra cá. Bem coladinho na espessura do papelão pra ficar bem bonita. Afinal de contas, essa peça vai ser pra decorar, vai ser pra nos ajudar no nosso ateliê. A minha peça tá bem ali no cantinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui nesse cantinho aqui, ali minha lixeira fica ali. Depois eu vou mostrar ela pra vocês. Então a caixa, né, a nossa lixeira propriamente dita tá aqui. Aí eu quero falar sobre quando a gente cola o tecido, às vezes dá uma envergadinha, tá? Aí você só coloca, vai fazendo e vai colocando embaixo da sua base de corte, que já ajuda ela ficar mais reta, tá bom? Uma coisa importante que eu quero falar das laterais da nossa caixa, né, da nossa lixeira. Essa peça, ela é maior em cima do que embaixo. Ou seja, em cima ela é 2 centímetros mais larga do que embaixo. Então, quando você pegar as medidas, você tem que observar que essa peça aqui vai ter a medida da altura, a medida da parte superior e a medida da parte inferior, tá bom? E aí você vai cortar um quadrado com a medida da parte superior e aí você vai diminuir só a parte inferior. Bom, já falei da particularidade da caixa, agora vem a tampa, olha. A tampa eu tenho 4 laterais que eu forrei sobrando tecido dos 4 lados. Em cima eu dei o acabamento, exatamente como eu fiz na caixa, e nos 3 lados aqui eu cortei rente ao papelão. Fiz isso nas 4 laterais da tampa. A base da tampa eu trouxe pra gente falar juntas aqui. Por quê? Porque ela tem uma tampa, mas ela tem um buraco no meio, né? Pra gente usar a lixeira. E como que eu fiz isso? Eu cortei um quadrado, bem quadradinho mesmo, quadrado, com a mesma medida aqui e aqui, e medi da ponta para o centro, tanto daqui para cá quanto daqui para cá, eu medi 3 centímetros. E aí eu virei a minha peça e fiz de novo a marcação aqui, olha, 3 aqui, 3 aqui. Ou seja, eu fiz uma moldura em volta com 3 centímetros de largura aqui, tá? E aqui também. Aí formou um quadrado aqui no meio, acho eu que dá pra ver, né? Aqui no meio tem um quadrado. Esse quadrado eu vou tirar, eu vou cortar esse quadrado aqui do meio, ok? Então eu quis trazer isso pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Então eu vou cortar aqui bem rapidinho pra vocês entenderem. O nosso vídeo é um tutorial de lixeira em cartonagem, passo a passo, com forração em tecido.
tecido, tá? Se você entrou agora no vídeo, se você chegou aí, é isso que a gente tá fazendo. E eu estou fazendo a tampa. Olha, tá vendo? Eu tirei esse quadrado aqui do meio da peça. É bem simples, gente, bem simples. Esse quadrado aqui eu vou guardar para uma outra peça que eu precise fazer, tá? Isso aqui é sobra. E aí agora eu vou trazer a forração disso aqui, porque tem uns detalhezinhos, tem uns poréns que eu quero trazer para vocês. Primeira coisa, toda vez que você tiver uma peça assim quadrada, quando você forrar o tecido e você for cortar para dar os acabamentos, essas quinas aqui correm o risco de aparecer. Então você precisa de um retalhinho de tecido igual ao tecido que você vai usar, tá? Bem fininha, ó. Eu vou fazer para vocês verem o que eu tô falando. Não avancem o vídeo, porque quando eu edito o vídeo, eu acelero já para poder tirar as partes que eu entendo que não são tão importantes assim. Agora, as partes que eu não acelero é porque são importantes, então você nem precisa avançar o vídeo, tá? Que eu já cuido de fazer isso, ó. Eu colo aqui no cantinho um retalhinho, passando daqui para o outro lado, ó. Tá? É uma tirinha de tecido assim, que eu coloco aqui no cantinho. Vou fazer isso dos 4 lados. Ó, fiz dos 4 lados. Agora, eu vou forrar pelo lado de dentro com um quadrado de tecido. Eu já deixei aqui adiantado. Eu vou passar cola e colar. Agora eu vou tirar esse meio aqui, mas eu vou deixar uma sobra para dentro para dar o acabamento. Você só vai cortar o meio, ó, não chega até o final, tá? Porque se você chegar aqui até o final, você perde o tecido. Você corta só, ó, só o meio. Aqui, ó, eu não vou chegar lá no papelão, vou chegar perto só. Esse tecidinho eu vou guardar, é um retalho. Agora, olha, eu tenho que cortar reto. Chegando bem pertinho do papelão, de preferência com uma tesoura boa, né? Porque... Então não avancem o vídeo, porque senão depois não consegue fazer. Agora eu vou colar essas bordinhas aqui. Tá vendo como é que aquele cantinho ali ia aparecer? Aí, olha, eu tô falando, quando eu colei isso, esse pedacinho aqui, eu tava preocupada com essa parte aqui de dentro, com a espessura do papelão. Outra coisa que acontece, ó, quando a gente cola isso pra cá, esse cantinho aqui, ó, fica visível. E aí, quando a gente vem com o acabamento, ó, o meu papel cartão dessa vez é vermelho, mas pode ser o branco, tá? Quando a gente vem com o nosso acabamento, corre o risco de aparecer aqui o papelão ainda, tá? Então fiquem ligadinha, porque quando você fizer isso aqui, ó, e aqui é a parte de cima da sua lixeira. Deixa eu pegar a minha tampa aqui para vocês verem. Olha, tá vendo? O acabamento vem aqui em cima. Então, o acabamento tem que estar bem pertinho para não aparecer essas quinas aqui de papelão. Não dá para ver porque é muito pequeno o detalhe, tá? Mas aparece, principalmente se você colocar um tecido muito diferente da cor do papelão. O papelão vai gritar ali na frente da peça, né? Então, ó, vamos dar o acabamento, vamos ver aqui, ó. Se você entender que precisa forrar mais um pedacinho aqui, você forra. Eu gosto de vir aqui, ó, fazer assim, ó.
eu corto um quadradinho, aí corto no meio, aí faço um triângulo e aí coloco aqui. Ó, vê se dá pra ver. Deixa eu botar embaixo do preto, tem um negócio preto aqui, ó. Acho que assim dá pra ver. Eu faço um triângulo, tá vendo? E depois eu dobro no meio e aí tiro um cantinho aqui. Aí ele fica assim, ó. Aí esse cantinho aqui, essa pecinha aqui, vem bem aqui na quina da minha peça, ó. Bem encostadinho aqui. Eu vou colar para vocês verem. O que acontece? Na cartonagem, a gente tem que estar sempre atento para a questão do vai aparecer ou não vai aparecer, vai dar volume, não vai dar volume. A gente tem que pensar nisso o tempo todo, senão a gente faz uma peça cheia de volume e cheia de papelão aparecendo. Ó, eu espero que dê pra ver aqui na quina. Eu faço isso dos 4 lados. Porque quando eu vier com o meu tecido aqui, ó, não aparece nem um pedacinho de papelão. Quando vocês fizerem a peça, vocês vão entender o que eu tô falando. Então eu vou fazer esse acabamentinho aqui nas 4. Olha, agora aquela sobra que eu tava aqui por dentro, eu colei todas elas, tá? Todas elas não, deixei uma pra colar junto com vocês, só pra vocês verem como é que eu faço, ó. Dou uma sujadinha no pincel, passo aqui em cima pra colar a sobra do tecido. Ó, espalho bem aqui, aí com o pincel um pouquinho sujo, eu passo aqui na frente do papelão pra colar a espessura. Bem no cantinho, só dou uma sujadinha, né? Ó, venho com a mão mesmo, colo a espessura do papelão. Gente, ó, eu dou todos os detalhes de como eu faço, hein? Deixa logo um like aí pra mim, deixa um like aí, bora, 1, 2, 3 e já. Todo mundo clicando no like. E eu venho com a mão mesmo e colo aqui. Olha como ela fica, esse aqui é o lado de dentro, ok? Então aquelas quinas que a gente fez aqui de tecido, a gente cola pelo lado de fora, pelo lado onde vai ficar o tecido um pra lá, um pra cá. Isso aqui é o lado de fora, esse é o lado de dentro. Agora nós vamos fazer a moldurinha do nosso papel cartão, que nesse caso aqui é vermelho, que era o que eu tinha, e bora fazer com que a gente tenha. Esse negócio de ficar fazendo, comprando e não fazendo, não tá com nada. Primeiro eu monto a peça, tá, gente? Outro detalhe que eu queria falar, muito importante. Eu só corto os meus acabamentos de papel cartão com a peça montada. Se você já é craque em cartonagem, aí você corta aí do jeito que você achar mais fácil. Mas se você ainda tá aprendendo, corte o acabamento com a peça montada, porque ela cresce um pouco quando você bota papelão aqui, bota papelão ali, junta, une uma parte com a outra, ela cresce. Se você não está acostumada, você ainda não consegue entender para onde que ela vai crescer. E aí você erra se você corta o papel cartão de qualquer jeito, tá bom? Então, primeiro você monta a sua peça e depois você corta o seu papel cartão. Por que eu já tenho meu papel cartão aqui cortado? Porque eu estava com a minha peça montada para poder estudar a minha peça toda direitinho, para trazer tudo organizadinho para vocês. Eu montei a minha peça e aí eu aproveitei e cortei o meu papel cartão, tá bom? Então, por isso que eu estava com ele cortado. Mas nesse momento aqui, ó, se eu cortar o papel cartão desse tamanho, eu vou acabar errando, tá bom? Então, tá vendo como é que se a gente avança o vídeo, a gente erra? A gente perde o detalhe? Então agora vamos deixar a nossa tampa aqui secando um pouquinho junto com as laterais. Eu vou deixar ela secar um pouquinho, porque com a cola ela fica meio molenga. E vamos montar a nossa caixa. Então, olha, as minhas laterais da minha caixa, toda a caixa a gente tem 2 laterais com o tamanho exato da peça, né, do fundo, e 2 laterais um pouquinho maiores, né? Tá aqui. Então eu pego as 2 laterais que tem exatamente a mesma medida do fundo e começo a minha montagem por elas.
Então, quando você receber a medida, você vai ver a medida do fundo e você vai ver que tem duas laterais que tem exatamente a mesma medida aqui, na base. Lembrando que a minha peça em cima tem a boca maior do que a minha base. Então, não esqueçam disso, tá? E aí eu vou colar essas duas laterais primeiro. Essa é uma peça grande, então eu vou fazer o possível para conseguir enquadrar aí na nossa câmera. Eu coloco fita crepe para me facilitar na hora de segura daqui, segura dali. Vou passar cola nessa espessura aqui do fundo e essa peça aqui vai sobre o meu fundo aqui, tá bom? A lateral sobre o fundo. Aí, para quem não tá acostumado com os meus vídeos, eu volto a repetir. Se você muda a ordem da montagem, a medida também vai precisar mudar. Então, se você não sabe projetar a peça, se você não sabe ainda muita coisa sobre cartonagem, siga à risca a ordem de montagem, tá bom? Tem muita gente que fala: ai, tia, a peça estava errada, as medidas estavam erradas. Não, é porque colou na ordem errada. Óbvio que eu posso errar também, né, gente? Óbvio que eu posso errar, mas em 99% dos casos, a pessoa colou numa ordem diferente. Bom, agora eu coloco aqui. Agora, olha, deixa eu aumentar um pouco, subir um pouquinho aqui. Agora, ó, é a grande questão. Eu tenho que passar cola em tudo aqui. Então, quando eu vier com essa peça aqui, eu tenho que primeiro colar desse lado aqui bem inclinadinho, para depois colar desse lado aqui. A fita crepe acabou, acredita? Pronto, já coloquei fita crepe aqui, vamos lá continuar. Então, eu já colei fita desse lado. Vou passar cola. Vou virar, porque eu sou canhota, então eu preciso virar. Ó, vou colocar primeiro desse lado aqui. Ó, eu uso o meu dedo aqui, ó, pra guiar, né, pra ela ficar bem certinha. Venho aqui por dentro e acerto o meu fundo. Agora o outro lado é exatamente a mesma coisa. Sempre casando aqui, ó, a cabeça da peça, tá? Montadinho. Sempre forço aqui o fundo por dentro, para o fundo ficar bem certinho. Eu agora tenho que deixar essa peça aqui secar um pouco para poder tirar as fitas e começar os acabamentos, tá bom? Olha, vamos montar a tampa agora. Então eu pego as minhas duas laterais, interno e interno, interno, tá vendo? Aí eu tenho, ó, de novo, eu tenho duas laterais que têm a mesma medida da minha tampa. É por elas que eu começo. Ok? Olha só como que fica, ó. Agora vamos para os acabamentos.
Vou esperar, isso aqui tem que ficar frouxinho porque ainda vem acabamento, né? Então eu vou esperar secar um pouquinho para poder manusear isso aqui sem descolar, tá bom? Só um pouquinho. Eu estou com todos os acabamentos aqui. E o que eu fiz em todos eles? Depois da peça montada, eu coloquei a peça em cima do papel cartão, risquei a parte que eu queria fazer, ok? Então eu fiz isso com o fundo, coloquei em cima do papel cartão, cortei, risquei e cortei. Fiz isso com a lateral, coloquei assim, ó, a lateral assim, risquei e cortei. Aí ele fica do tamanhozinho que a gente precisa, tá? Então eu tenho o fundo, que eu cortei o papel cartão, colei o tecido sobrando dos 4 lados. Já vou mostrar como que a gente vai aplicar na peça. Fiz os fios de cabelo aqui atrás, ó. Cortei aqui inclinadinho para não dar sobreposição de tecido. O mesmo eu fiz com as 4 laterais. Colei o tecido sobrando dos 4 lados. E aí eu pensei, eu vou colar um desse lado aqui e vou jogar as sobras pro lado. Em cima e embaixo eu vou dar o acabamento. Então, 2 eu fiz com acabamento. Deixa eu tirar de baixo para vocês verem melhor. 2 eu fiz com acabamento apenas em cima e embaixo, né? O lado que vai com a boca da peça e com o fundo da peça. As laterais eu deixei sobrando, ok? Tudo com sobra de reguinha de 1,5. Boto aqui a reguinha assim, ó, e refilo, tá? Aí eu dou acabamento em cima e embaixo e deixo sobrando aqui, em 2. Nas outras 2, eu dou acabamento dos 4 lados, tá? Ó, acabamento em tudo, colo todas as sobras do tecido. Essas 2 serão coladas por último. Eu começo a colagem pelo fundo. Tomara que dê pra ver. Ó, eu vou deixar as fitas dessa vez, porque eu tô fazendo meio rápido. Então, ó, eu venho com o meu fundo e coloco aqui. Aí eu vou guiando aqui o papel cartão, bonitinho, e jogo as sobras uma para cada lado e colo. Então, ó, eu tô com o acabamento da peça aqui e com o acabamento da peça aqui. Então, a próxima peça que vier tem que ter acabamento aqui e acabamento aqui. Eu tenho acabamento aqui? Não. Então, aqui a minha peça não pode ter acabamento, ok? Então, é só pensar dessa forma. E agora eu vou passar a cola e vou colar as 2 que eu deixei sobra. Mas eu vou colar em lados opostos. Eu colo essa e no lado oposto a ela eu colo a outra. Não é logo aqui do lado aqui, tá? É oposto. Ó, agora para forçar aqui o papel cartão com o tecido, o que eu faço? Eu coloco a minha mão por dentro e vou tirando alguma bolha que por acaso tenha. O papelão tá mole, por quê? Porque tá com a cola molhada ainda. Depois que isso aqui endurece, fica muito firme, tá? Esse é um papelão... Ah, deixa eu falar, presta atenção aí. Presta atenção, presta atenção. Eu estou usando papelão 2.0, papel cartão de 250 gramas e tricoline 100% algodão, beleza?
Agora, ó, colei aqui em cima, né? Agora eu vou colar a outra parte aqui do outro lado, ó. Do lado oposto. Então eu vou virar a minha peça. Ó, a forração tá aqui embaixo. Olha, tá colado aqui e aqui. Agora eu vou colar nessa parte aqui. Aí eu percebo, olha, que agora dos 4 lados tem acabamento, no fundo, em cima e dos 2 lados. Então eu posso vir com a minha peça toda acabada, né? Toda com a bordinha colada. Por quê? Porque uma vai casar com a outra. O mesmo eu vou fazer do outro lado aqui, ó. Do outro lado também tem os 4 lados com uma bordinha de tecido. Então eu posso vir com a minha peça toda acabada aqui, ok? Então eu vou fazer isso e daqui a pouco a gente vem para falar da tampa. Agora vamos falar da nossa tampa da nossa lixeira em cartonagem. Deixa eu dar um recadinho antes aqui para vocês. Na verdade não é um recadinho, né? Eu vim fazer um pedido para que você se inscreva no canal. Se você está gostando desse conteúdo, se você gosta de artesanato, trabalhos manuais ou especificamente sobre cartonagem, se inscreva no canal, é gratuito, né? E o que acontece? Quando você se inscreve num canal de um determinado assunto e você curte os vídeos sobre determinado assunto, outros canais, o YouTube vai indicando outros canais para vocês, os canais menores, que estão querendo crescer e que trazem um conteúdo bem relevante para o público daquele canal, né? Para aquele público daquele assunto. E o meu canal é sobre cartonagem, mas eu faço papelaria, eu faço encadernação, alguma coisa. Então eu tô sempre trazendo coisas diversificadas aqui no canal. Então se inscreva, curta e compartilha. E bora lá continuar aprendendo. Olha, para você fazer o acabamento da tampa, a gente precisa dos acabamentos das nossas laterais, que você pode fazer cortadinho como eu fiz o da caixa, ou seja, 4 partes. Eu achei melhor fazer de 2 em 2, olha. Tem 2 aqui, ok? E vão ter 2 aqui. O acabamento é assim. Essa sobra aqui fica pra cima, ok? Aquele mesmo esquema que eu falei. Aqui tem acabamento, então aqui também tem que ter acabamento. Então eu vou colar isso aqui. Vou jogar esta sobra pra cá. E depois eu vou vir com esse aqui forrado e vou colocar em cima. Todo acabado, tá bom? Eu vou falar com vocês daqui a pouquinho sobre aquela parte ali. Vocês já sabem que aonde tem o tecido eu não passo cola, né? Porque senão vai aparecer. Eu vou passar cola nessa peça aqui, ó. Tá? Eu vou passar cola nessa peça aqui onde tá o tecido, porque vai ficar pelo lado de dentro, então não aparece. Ó, passei cola aqui na beiradinha, vou colar aqui. Aqui eu posso tirar o excesso sem chegar no cantinho. Coloco fita crepe para não sair do lugar. E passo a dobradeira. Fiz uma dobrinha aqui para ficar melhor. Agora eu vou continuar, ó, vou passar aqui.
Agora, olha, aqui e aqui tem acabamento. Então, essa peça aqui eu vou dar o acabamento aqui e dar o acabamento aqui. Ok? Então, uma você dá acabamento só em cima. A outra você dá acabamento dos dois lados também. E agora eu vou colar essa daqui da mesma forma que eu colei essa, ok? Ó, aqui está a nossa caixa quase toda pronta. Vamos falar da tampa agora, ó. Do acabamento da tampa. Então deixa eu voltar aqui um passinho, ó. Eu peguei um pedaço de papel cartão inteiro, grandão, coloquei a minha tampa em cima dele, risquei por fora, risquei aqui dentro desse vão e cortei exatamente na linha e medi. Verifiquei aqui em cima dessa tampa para ver se estava tudo casando direitinho, tudo bem certinho, bem bonitinho. Se ficou do jeito que eu quero, eu vou forrar. Então eu vou forrar do lado que tem a cor, né? Branco, porque geralmente eu trago aqui o branco, mas como eu tinha esse daqui, eu tô usando. Então, ó, sobrando dos 4 lados, tá? E eu vou colar esse tecido aqui. Coladinho. Agora eu preciso deixar sobra em toda a volta de 1,5, ok? Ó, boto a minha reguinha, é isso aqui que eu faço em todos os acabamentos que eu tive, né, aqui nessa peça e em todas as peças. Ó, eu uso a minha reguinha e vou refilando. Faço isso em toda a volta e por dentro também. Aí você pode me perguntar, Tina, eu vou ter que dar aqueles acabamentos que eu dei na caixa, né? Aquelas quinas aqui. não, por quê? Porque isso aqui vai ficar para baixo, não vai aparecer. Então, ó, quando eu dobrar aqui, isso vai ficar para baixo, esse cantinho aqui não vai aparecer. Então, lembra que eu falei que a gente tem que ficar o tempo inteiro se perguntando se vai aparecer, se não vai aparecer, se vai dar volume, se não vai dar volume? Então, é isso. Aqui, ó, agora, se você me perguntar se tem que fazer esse acabamentinho aqui, eu vou perguntar. Vai aparecer? Isso aqui vai aparecer? Não, porque eu vou forrar assim, ó. Então não preciso dar acabamento, ok? Então agora eu vou colar essas partes pra cá, assim, ó, bem juntinho do papel cartão. Aqui também e aqui também. Vou ficar com essa peça toda acabada. Já trago pra vocês ela toda acabadinha. Aqui tá, ó, a nossa peça toda acabadinha, ó. Tá vendo? Essa quina aqui vai ficar pra dentro, então não tem maiores problemas. Isso aqui é o que vai aparecer. E aí eu vou colar isso aqui na parte superior da minha peça. Então eu vou passar cola, vou dar uma reforçada com a cola pano, porque como aqui eu vou passar cola só no meio aqui, ó, eu não quero borrar tudo, as beiradinhas, eu não quero borrar. Então eu vou passar cola aqui no meio. Cuidado se ficou algum tecidinho solto, porque senão depois não fica bolha embaixo, né? Então os tecidinhos tem que estar tudo coladinho. Olha, essa é a nossa lixeira em cartonagem, com forração em tecido, tá vendo? Ficou linda, né? Ó, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido e que vocês façam pra vocês, né? Porque, já falei, nada daquela história de casa de ferreiro espeto de pau. Espero você no próximo vídeo.
Um grande beijo. Tchau, tchau.